última ministração sobre a Bíblia. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. E eu creio que se você veio na primeira e na segunda, você nunca mais vai esquecer esse versículo na sua vida. Aleluia. Santo Espírito, bem-vindo aqui. 2 Timóteo 3, versículo 16. Quem encontrou, diga: eu vivo a palavra. Quem não encontrou, diga: eu também. Então, eu também. Eu estou com vocês. Amém? Deixa eu abrir aqui. Eu estava desligando aqui essas cifras das músicas aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Iremos ler durante essa ministração 3 ou 4 referências. Essa é a primeira. Pois bem, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. No primeiro dia, nós falamos sobre a capacidade que a Bíblia tem de nos influenciar para toda boa obra. Nós temos, como seres celestiais que somos, apesar de estarmos aqui na terra, nós somos espirituais, e não só espirituais comum. Nós temos um teor que nos define de uma forma diferente. Nós somos celestiais, nós somos cidadãos dos céus. Na realidade, a Bíblia nos define que antes de conhecer a Cristo, nós nem povos éramos, mas agora nós somos filhos de Deus, ou seja, o nosso Pai é Deus, e não só, me perdoe pelo não só, somos filhos de Deus, que isso já é tudo o que Cristo quis fazer com o sacrifício da cruz, mas Ele também nos define como embaixadores, ou seja, nós somos representantes de um reino que não é dessa terra. Então, a nossa natalidade. Onde foi que você nasceu? Em Russas, no Ceará, não é isso? Naturalmente, mas espiritualmente você nasceu de Deus. Então a nossa natalidade espiritual é celestial. Então as nossas heranças também serão. A nossa realidade também será. Você olha para mim e quando eu começo a falar, você percebe, ele não é daqui. Por conta do sotaque. Então, quando os filhos de Deus começam a falar, nós também temos que ter essa expectativa de não só ouvir, mas também de reproduzir, que nós não somos daqui. Então, a nossa esperança não está aqui. Paulo já disse que se a nossa esperança fosse só aqui, seríamos de todos os homens os mais miseráveis. Porque se você tiver uma mente renovada no tocante ao âmbito da prosperidade material, ainda será miserável, porque por mais que você consiga pensar em coisas caras, não confunda cara com valioso, caras, elas não são nada na perspectiva do céu. Aquilo que as pessoas matam e morrem aqui na terra, lá nós vamos pisar, e isso não é raso. Falar sobre esse tipo de prosperidade é bíblico. O que nós não podemos é colocar nosso coração nisso. Mas isso é bíblico. Então, quando a Bíblia fala que ela serve para todo homem ou mulher com a finalidade de torná-lo apto e plenamente preparado, nós percebemos que estudar a Bíblia é o ponto de partida para que eu e você sejamos perfeitos em toda boa obra. Imagina um homem ou uma mulher que tem na sua configuração original um anseio, uma necessidade por fazer coisas grandes. A Bíblia fala que se você conhecê-la, você estará pleno e apto para executar essas coisas. Então nós podemos e devemos ter network, podemos e devemos ser instruídos academicamente. Acertei, não foi? Podemos e devemos buscar conhecimento natural. Na realidade, Albert Einstein disse:
A profundidade da sabedoria, ou a sabedoria do indivíduo, é medida pela capacidade que ele tem de mudar de direção. Mas só que Albert Einstein chegou atrasado. A Bíblia já disse isso para mim, que se eu renovar a mente, eu serei capaz de descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, não é que a ciência está trazendo uma perspectiva diferente, é que a ciência está se rendendo às realidades bíblicas. Por muito tempo, na realidade, nos últimos 100 anos, o cristianismo foi colocado dentro de uma caixa e essa caixa estava escrita lá, submundo. Para analisar. As pessoas falam, ih, você é crente e logo você fala problema. Já teve isso, eu não sei aqui, mas de onde eu vim, existia um preconceito ou um conceito antecipado que o cristianismo era para aquelas pessoas que não deram certo na vida, que o cristianismo era para aquelas pessoas que não deu nada. Pronto, eu ouvia muito essa expressão, eu não sei qual é o cenário social do qual você cresceu, mas na minha experiência, as pessoas falavam, não deu para nada, virou crente. Você já ouviu isso? Mas isso é uma mentira de Satanás. Porque se você olhar as faculdades mais relevantes dos Estados Unidos, elas nasceram em reuniões de oração. E elas estão de pé até hoje por conta disso. Na realidade, não fomos nós que fomos subutilizados por Cristo. Na realidade, nós deixamos de conhecer a realidade que nós tínhamos na perspectiva da Bíblia e logo nos tornamos reféns. Porque a Bíblia fala que nós seremos levados cativos por falta de conhecimento. E não é um conhecimento natural, não. Porque se olhar para mim e você olhar para você e nós fizermos uma pergunta matemática rápida, a resposta será instintiva. 5 mais 2 é 7, mas não alimenta 5.000 homens. Mas na Bíblia sim. Então o conhecimento da palavra é muito mais profundo do que o conhecimento natural. Logo, por uma ignorância, as pessoas quiseram colocar o conhecimento da palavra do lado direito e o conhecimento natural acadêmico do lado esquerdo, pensando que eles estavam em lados opostos. Mas não, na realidade, o conhecimento da palavra está aqui e do mesmo lado está o conhecimento natural, mas ele serve. Ele não está em lados opostos. Eles estão na mesma direção. Mas o conhecimento natural que fez com que eu tivesse a capacidade, a habitualidade de me comunicar com vocês usando a base do português do Brasil, ele é necessário para que vocês possam me entender e para que eu possa entender vocês. Mas só que nós não podemos ser guiados apenas pelo português, ou pelo espanhol, ou pelo inglês, assim como, quem é que falou, que não é Helena, pelo russo, pelo, sei lá, quantos idiomas a tua mulher fala, mas todas essas coisas servem para uma comunicação. O que nós não podemos é reduzir o teor da mensagem à realidade natural. Precisamos entender que as realidades espirituais descritas nesses livros, elas servem como alvo para tudo aquilo que nós sabemos naturalmente. O que eu sei naturalmente, o que você sabe naturalmente, serve ao que é de conhecimento espiritual. Se você sabe que 5 pães e 2 peixes alimentam 2 pessoas, a Bíblia fala que 5 pães e 2 peixes podem alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se eu e você naturalmente sabemos que precisamos pagar os nossos impostos, se todavia assim queremos fazer, a Bíblia fala que pode ser que, se não sair dinheiro de lugar nenhum, você pode até pescar um peixe e desse peixe sairá dinheiro suficiente para não pagar apenas o seu imposto, mas daqueles que também andam com você. Nós não podemos reduzir a realidade espiritual às nossas experiências. Se eu e se você estamos vivendo lugares ainda que não se manifestou a total vontade de Deus, isso é questão de tempo. Se eu e você conhecemos isso aqui, Ele será capaz de nos tornar apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não precisamos negligenciar uma área para potencializar a outra área. O conhecimento é maravilhoso e ele serve ao conhecimento que é atemporal. Quantas vezes a ciência retrocedeu? No ditado da ciência, eles dizem que a ciência
não anda para trás nem para pegar impulso. Mas eu já vi muito remédio saindo de circulação, porque o efeito colateral dele era pior do que o benefício. Nós não estamos aqui para ir de contra a ciência. Nós estamos aqui para dizer que até a ciência se rende. E o que eu e você precisamos fazer, no tocante a esses últimos 3 cultos de quinta-feira, sobre a Bíblia e sobre a perspectiva de buscar na palavra o que ela é mais ou menos o que uma vez uma pessoa contando uma história, uma parábola. Ele disse que chegou num policial do FBI americano e falou: eu tenho uma curiosidade. E ele falou: qual a sua curiosidade? Ele falou que a nota de dólar é a nota mais copiada da face da terra. Todo mundo tenta copiar a nota de $100. Como você tem um banco de dados, alguma coisa do tipo, para catalogar todas as tentativas frustradas de copiar, de falsificar a nota de dólar? O agente do FBI falou: não. Ele falou: então como você descobre que todas essas notas são falsas? Ele disse: eu conheço bem a verdadeira. É isso que nós devemos fazer. Nós não precisamos conhecer todas as religiões, nós não precisamos conhecer todos os livros, nós não precisamos ter todas as experiências, nós só precisamos conhecer a Bíblia, minha gente. Se nós começarmos esse culto partindo do pressuposto que a Bíblia é um livro sagrado e inspirado por Deus, que esse é o tema do primeiro versículo, nós já ganhamos muito. Agora, se todavia entre você, dentro do nosso coração, existe alguma dúvida sobre o teor espiritual capacitado de nos influenciar da palavra, aí nós temos um problema. E conhecendo uma pessoa que tinha essa dúvida, nós estávamos acampando lá no Vale do Catimbau, no interior de Pernambuco. Estávamos numa chapada, a coisa mais linda do mundo. Se você depois chegar em casa, coloque no Google aí, Vale do Catimbau. É bonito. Estava eu e mais 2 amigos meus lá. E um deles é médico. E como é o nome daquelas pessoas que tiram raio-x? Qual é a especialização? Radiologista. Eu digo a ele que ele é um tirador de xerox bem pago. E ele falou: Frazão, eu tenho dificuldade de acreditar no que a Bíblia diz. Justo, verdadeiro. Aí eu dei uma Bíblia a ele, eu dei uma King James a ele. E eu falei: então faz o seguinte, se você ouvir a minha ministração, o que você vai ouvir será untado pela perspectiva do que eu tenho, do que a palavra é. Faz sentido? Eu vou ler a Bíblia e cremos que o Espírito Santo nos influencia. Todavia, pode haver e há uma linha muito tênue entre uma santa, sagrada inspiração ou um ponto de vista meu. Vocês concordam com isso? Pronto. Estávamos lá e eu não poderia deixar de acreditar que Deus existe, porque a noite estava muito bonita. Eu falei: rapaz, mas só que isso não é suficiente para quem não está apaixonado. Quando eu chego para mim, quando eu chego para você, ou você chega para alguém e fala: olha para as estrelas, só pode ter sido Deus. E você fala: realmente, foi Deus. Isso funciona quando a pessoa está apaixonada, né? Agora, quando a paixão passa e a mulher chega, depois de 10, 15 anos de casado, e fala: tem que pagar a parcela do carro. Aí tu fala: não, olhe para as estrelas, meu amor. Olha como elas são lindas. Isso não vai funcionar. O que é que tem que acontecer? A gente tem que pagar. Então, ele não estava apaixonado. Então não poderia usar do argumento que a estrela foi criada por Deus e a Bíblia diz que Ele chama cada uma pelo nome. Uau! Diga aí, eu confundo a Aurora com Valentina? Confundo Joana com Andressa? Andressa é o segundo nome dela, meu irmão. Pensa que eu vou dar esse vacilo? Você sabia que ela se chamava Andressa? Andressa. É Andressa, né? Tô brincando. O nome dela é Andressa. E aí, eu falei: meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa. Você não é obrigado a crer, muito menos na minha visão. Eu estou subutilizando aquilo que eu posso ser. Faça o seguinte: se você não crê, leia.
Só leia a sua Bíblia. Quando você estiver só, sem a influência de ninguém, sem o meu ponto de vista, leia a sua Bíblia. Abra lá a sua Bíblia em 1 Coríntios e comece a ler. Pegue sua Bíblia lá vai lá, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 5, a maior ministração da face da terra. A maior pregação de todos os tempos. Leia Mateus capítulo 5, leia lá as bem-aventuranças. Depois que você lê, feche sua Bíblia, coloca a mão nela e fala: Deus, eu não acredito que isso é sagrado. Vai lá, tenha as suas experiências. Ele olhou para mim como vocês estão olhando. Eu falei: cara, sabe quando tu vai acreditar na Bíblia? Quando tu perceber que Jesus Cristo não veio só para nos tirar do alcoolismo, só para nos ajudar a pagar a conta, que Jesus Cristo não veio só para nos ajudar a resolver problemas. Sabia que tem gente que não tem problema com o alcoolismo? Sabia que tem gente que não tem problema financeiro? Sabia que era o caso dele, que teve gente que nunca coçou a cabeça para pagar uma conta? Eu falei: Jesus Cristo não resolve os problemas que eu arrumo. Jesus Cristo resolveu o problema da eternidade. Ele não só veio para me livrar do cigarro. Eu nunca fumei. Mas Jesus Cristo veio para me levar para o céu. E se você não acredita que a alegria existe, e se eu falar que aqui dentro desse copo tem 100 ml ou 200 ml de alegria, você pode dizer que não está vendo 200 ml de alegria, mas você não pode negar que a alegria existe. Aí ele ficou assim, feito você. E um dia ele vai mandar uma mensagem para mim. Ele mandou uma mensagem para mim. Ele chegou para mim e falou: ei, tu vai voltar um dia? Eu tenho essa mensagem lá guardada. Eu falei: não, vou voltar mais não. Ele falou: porque se tu voltasse, eu nunca mais iria perder um culto. Eu tenho essa mensagem. Eu falei: bicho, não vá por mim não, vá por ele. Ele falou: porque se tu fosse pastor aqui, eu ia sentar nas primeiras cadeiras. Eu acho que Jesus pegou ele. E agora eu contei tudo isso para trazer você para o lugar no qual eu encontrei ele. Que você não tenha a sua experiência baseada na experiência alheia. Que você não esteja forte ou fraco baseado no que você escuta de fora. Que você não seja motivado pelas ministrações que você escuta, apesar que as ministrações que são sagradas são aquelas que trazem para nós fé. Nós vamos ter a nossa fé potencializada, aumentada, nutrida, alimentada, quando nós ouvimos a palavra. Amém? E isso é maravilhoso o que você está fazendo. Mas o que eu quero é que vocês tenham a totalidade do que Cristo veio trazer, que é o relacionamento pessoal com Deus. Para que você não fique refém de um pastor. Para que você não pense e fale: eita, eu vou comprar uma coisa e eu vou pedir para o pastor abençoar, porque se o pastor não abençoar, eu estou amaldiçoado. Que nada, meu irmão. Você pode usar a sua boca que Deus lhe deu, a mão santa que você tem, e falar: eu declaro na autoridade que há no nome de Jesus, que me fará bem, não me trará dano algum. Nós não precisamos mais de mediadores entre Deus e o homem. Isso era o que a religião trazia. Existe hoje igrejas que estão na perspectiva da lei, onde pastores querem que as pessoas sejam doutrinadas por eles, e faz com que eles sejam sumos sacerdotes, e não o são. Mas Cristo veio para que o véu do templo fosse rasgado, e eu e você saíssemos dos átrios, vulgo corredores do templo, e eu e você entrasse no templo, no Santo dos Santos, e de lá nunca mais saísse. Então eu e você podemos entrar no Santo dos Santos e chamá-lo de Pai. Filipe falou, não aquele, o outro. O que inspirou a sua mãe chamar você de Filipe? Ele disse: Senhor, como é que eu faço para orar? Me ensina. E Jesus já começou escandalizando a religião. Ele disse: Pai nosso que estás no céu. Uau! Porque aquele povo nem povo era. Agora Jesus estava dizendo que eles eram filhos de Deus.
e que quem estava no céu, o Criador de todas as coisas, atendia pelo nome de meu Pai. Ou seja, nós não precisamos da religião, nós precisamos da realidade da palavra, para que eu e você tenhamos a totalidade do que podemos, do que somos e do que temos. E quando eu e você não conhecemos a palavra, nós não sabemos quem somos espiritualmente. Assim como você não soube que Joane, o seu apelido ou o seu sobrenome era Andressa. Por quê? Conhecimento. Então você tem que saber o seu apelido, o seu sobrenome espiritual. Quando você se olhar no espelho, você diz: eu sou Guilherme, mas também sou curado. Eu sou Guilherme, mas eu também sou próspero. Meu nome é Marcos, mas eu sou protegido. Essa é a realidade espiritual que eu tenho. Essa é a realidade espiritual que você tem. Eu sou Mara, mas também sou santa. Esse é o meu, o seu sobrenome. E nós não podemos ser ignorantes no tocante ao que nós somos. E nós só seremos plenamente aptos se conhecemos a nossa certidão de nascimento espiritual, que é atendida pelo nome de Bíblia. Meu irmão, você é bom em alguma coisa, essa coisa tem que perder para a Bíblia. Eu toco guitarra, mas se eu tocar guitarra e começar a falar da Bíblia, eu tenho que ser melhor falando da Bíblia. Guilherme é bom de jiu-jitsu. E se você for rolar com ele, você vai ver que ele tem muita força. Mas a fé dele tem que ser infinitamente mais forte do que a força física que ele tem. Nós precisamos entender que tudo que nós somos naturalmente não está contra o espiritual. Ele vai servir o espiritual. Então tudo aquilo que você é bom naturalmente vai servir aquele que você é espiritualmente. Porque o naturalmente é temporário, passageiro e transitório. Tem data de validade. E não é tão longa. Se você cuida bem do seu corpo, você vai viver aí seus 90 anos. Agora, o espiritual é atemporal. O Cronos se rende. Eu gosto do exemplo do pastor Josué, um dos pastores lá em Caruaru, que me deu as primeiras oportunidades para pregar em outras igrejas. Ele me chamava para pregar, ele me chamava para tocar. Eu tocava em uma banda chamada Missão, éramos em 4, e quando eles nos chamavam para tocar, ele também nos dava a oportunidade para ministrar. Ou eu ministrava, ou o líder da banda, que era o Alisson, ministrava. E aí, eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele fala assim: Frazão, você pode vir nos abençoar, Frazão? Culto de jovens. E eu, na expectativa, o que é que um pregador quer? E eu falei: eu vou até dia de sábado, 11 horas da manhã, no sol. Eu ia. E aí, nesses cultos, no Brasil para Cristo, que era o ministério dele, eu aprendi uma coisa muito sublime. Eu achei tão genuíno da parte dele. Ele falou: você sabe o que é eternidade, irmão? Repare. A eternidade é medida da seguinte forma, nas palavras do pastor Josué: se um pássaro, como um pardal, todos os dias de manhã, amolar o seu bico, afiar o seu bico em uma rocha do tamanho da terra, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, quando essa rocha se acabar, passou um segundo da eternidade. Você parou para analisar que esse tempo todinho é que você será pleno? Que todo esse tempo que nós temos é um tempo que nós vamos olhar face a face aquele no qual nós amamos. E isso está na tua palavra. Isso está aí no teu colo. Conhecer a Bíblia
é a coisa mais importante da minha e da sua vida. Aleluia. Não tem outra coisa não. Não tem. É conhecer a Bíblia e ter paz. É conhecer a Bíblia e vencer aquilo que é difícil de vencer. É difícil de vencer, sabe por quê? Porque não tem conhecimento. Quando chega o conhecimento, vencemos. Quantas vezes? Ei, boa. Eu lembrei de um negócio. Eu vou contar mais ou menos porque eu ouvi essa história uma vez e faz muito tempo que eu ouvi essa história. Mas eu lembro o conteúdo. Eu lembro pelo menos o começo, o meio e o fim. Diz que um grupo de jogadores de xadrez russos foram para um museu, eu acho que foi o Louvre, vamos botar que foi o Louvre, e passando em um dos corredores desse museu, tem um quadro que é o homem levando um checkmate do diabo. E aí passaram, eu não sei o nome do quadro, e aí passaram nesse corredor e estava esse quadro lá. E os alunos de xadrez pararam lá e olharam, que era o quadro que eles tinham mais anseio por conhecer. Alunos de xadrez. E aí estava lá o diabo com desdém, sorriso no rosto, e o homem com a mão na cabeça porque levou um checkmate do diabo. E aí a comitiva foi e ele ficou, como o Cleitinho está assim, com o braço cruzado, olhando, observando. E o professor dele falou: bora, vamos lá, já deu a hora, vamos embora. E ele falou: peraí. E ele foi e falou: rapaz, ô professor, vem cá. Como é o nome desse quadro? O diabo está dando checkmate com o homem. Ele falou: não, tem uma saída. Se o homem fizer isso aqui, ele sai. Ou seja, o quadro perdeu o efeito, porque alguém com conhecimento olhou a causa. Nós não precisamos conhecer todos os quadros, minha gente. Nós só precisamos conhecer a lei. E nessa lei nós vamos meditar. E por muitos anos as pessoas passavam lá e falavam: eita, o homem perdeu. Até chegar alguém que tinha mais conhecimento do que o diabo. Sabe o que diferencia você do conhecimento do que o diabo tem? Eu tenho certeza que o diabo conhece mais a Bíblia do que eu e do que você. Mas o diabo não tem o que eu e você tem: humildade. Para reconhecer. A síndrome de Lúcifer foi orgulho. Se formos dividir em partes iguais, justas, a síndrome de Lúcifer foi orgulho e autonomia. Ele tinha presunção e queria viver a sua vida de acordo com as suas regras. E por viver muitos anos, conhece a Bíblia mais do que eu e você. Mas não foi suficiente conhecer. Eu e você precisamos ir a um passo ainda mais profundo. Nós não podemos apenas conhecer a Bíblia. Temos que deixar ser influenciado por ela. Abra a sua Bíblia. Meu Jesus, eu me conheço, vocês sabem que eu me conheço, por isso que eu já disse que hoje acabaria e já disse que outra pessoa iria pregar quinta-feira, porque senão ia novamente para outra quinta. Essa série nasceu em uma ministração, mas não dá tempo não. Falar da Bíblia é muito bom. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Se você for abrir sua Bíblia física, eu espero, não temos pressa para abrir a palavra.
Quem achou, diga, eu vou ler a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Bom. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Também agradecemos constantemente a Deus o fato de que, ao receberem a palavra de Deus que ouviram de nós, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como a palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creram. Meu irmão, se você decorar esse texto, você vai ter uma vida. Porque nunca será sobre a profundidade de quem está falando, se ele está falando na Bíblia. Na realidade, são tesouros, quem pode completar o texto? Confiados a vasos de barro. Nós somos vasos de barro. O tesouro que está confiado em nós, mas nós não somos a fonte. Então Lúcifer teve a experiência de ser e viver com Deus, mas não foi suficiente a palavra de Deus para ele. Porque o que nós ouvimos, ele ouvia. Mas para ele pouco importou a palavra de Deus. E hoje nem a chave de casa ele tem. Como o pregador Lu fala, é um chifrudo. É a melhor palavra que eu pude escolher para o diabo. É um chifrudo, coisa boa. O chifrudo que não tem nem a chave de casa, mano. Esse está lascado. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não consideram. Eu e você. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós só estamos em um bom lugar por conta disso aqui. É por isso. Vamos ler novamente esse texto? Amém? Eu li na versão NVI, irei ler novamente. Também agradecemos constantemente a Deus o fato de que, ao receberem a palavra de Deus, que ouviram de nós, vocês a aceitaram, não como palavras de homens, mas conforme elas verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creram. Meu irmão, são 3 cultos falando da importância do que a Bíblia é para mim e para você. Se eu e você colocar isso em prática, você será apto e plenamente preparado para tudo que se chama bom. Tudo. Se alguém tem falta de sabedoria em alguma área, peça a Deus, que Ele dá generosamente e não nega a ninguém. Ou seja, os princípios da fidelidade de Deus a distribuir sabedoria não parte do ponto que a pessoa tem que ser protestante. É para todos. Abra seu Bíblia em Tiago. Olha o que eu vou dizer, viu? Por isso que eu quero que você leia antes. Eu abri em Hebreus. Pregador mais ou menos. Aqui, Tiago capítulo 1. Versículo 5. Quem achou, diga, eu vou ler a Bíblia. Aleluia. Quem não achou, diga, eu também vou. Então vamos esperar. Quem tem pressa come cru. Sabedoria popular nordestina. Quem já comeu milho cozinhado aqui? Pronto. É bom, não é? Se você não comeu, você nunca viveu, meu irmão. Você tem uma subvida. Nunca comeu esse milho cozinhado, não, Eric? Milho cozinhado. Milho cozido, isso.
Ah, já, meu Deus. Imagina comer milho cozinhado cru. Desce não. Você não consegue nem morder. Não é? Não é ruim? Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Existe aqui uma seleção separada, pré-definida, pelas quais Deus olhará e fará uma segregação, pelos quais irão receber sabedoria e outros não. Está aí a resposta de homens que traem suas mulheres e prosperam financeiramente, porque eles têm sabedoria que eu e você tem, de repente, se houver uma comparação. Eles só pediram em algum momento: Deus, como é que eu faço esse negócio? E às vezes os crentes batem no peito, cuidado com o microfone que é caro, e faz: eu desenvolvo. Ninguém tem coragem de falar isso, a gente tem coragem de fazer. Todas as vezes que eu e você executamos uma coisa sem pedir a opinião de Deus, é isso que nós estamos fazendo. Deus, eu não preciso de você, eu sou bom o suficiente para cuidar de mim. Quebramos a cara, depois vamos a Deus para Deus corrigir. Mas tem homens e mulheres por aí que não conhecem o que eu e você conhecemos, que não frequentam os lugares que eu e você frequentam, não têm as atitudes e os hábitos que eu e você temos, mas eles têm que fez com que eles prosperassem: a capacidade, humildade para pedir conselho. Aleluia! E a Bíblia diz que quem pede conselho a Deus, Ele dá, meu irmão. Deus, eu quero sabedoria, e Ele dá. Versículo 5, redobre sua atenção. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada por todo o vento. Olha o versículo 7. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem a sua mente dividida e é instável em tudo o que faz. Pessoas que têm a mente dividida, elas não prosperam porque elas não têm fé. E pessoas que começam e não terminam são pessoas instáveis. Deus não se agrada delas e Deus diz que a essas pessoas Ele não dá. Para que eu e para que você tenhamos fé, o que nós devemos fazer? Ouvir. E para que eu e você tenhamos estabilidade, o que nós precisamos? Renovar a mente. E qual é a fonte da renovação? Ou seja, você vai ter que gostar da Bíblia. Se você quer prosperar, você tem que meditar nela de dia e de noite. Tudo bem, de repente talvez você é cirurgião e não consegue ler a sua Bíblia. Mas você sai de casa e você pega lá João 11, capítulo 31, 32 ou 33, que eu não sei qual é o versículo exato. Está num desses três aí. Jesus chorou. E você vai para casa, ou para o trabalho. Fala: mas rapaz, Jesus chorou. Sim. Pai, Espírito Santo, qual é o rema desse texto? Qual é a revelação? Rapaz, Jesus chorou. Você pega um dos menores versículos da Bíblia e começa a ruminar dentro. Você começa a meditar. Mas tudo bem, você saiu tão apressado de casa que de repente, pela atividade ou de repente pelo que você fez na noite anterior, você acordou um pouco atrasado e você não teve o privilégio de parar 30 segundos para conseguir ler sua Bíblia. Se você é mais disciplinado, você conseguiu ler, 5 minutos ou meia hora. Mas enfim, todavia de repente houve um acidente no percurso diário da sua organização gestacional, do seu Cronos, e você não conseguiu ler a Bíblia. Mas deve ter alguma coisa dentro de você. E aí o que é que você faz? Você sai
Como você não leu a Bíblia, de repente você não está nem pensando na sua realidade espiritual. Você só saiu. Você foi trabalhar. Só que no meio do caminho, alguém fecha você no trânsito. Sabe o que é meditar na palavra de dia e de noite? Vamos falar devagar. Sabe o que é meditar na palavra de dia e de noite? É olhar para aquela pessoa e falar: que o Senhor te abençoe. Isso é meditar na palavra de dia e de noite. E você chega no trabalho e tem um monte de coisa para resolver, e você para, olha, reflete, sabe que tem currículo para aquilo e fala: Pai, eu sei resolver, mas se o Senhor me der sabedoria, eu vou resolver da melhor forma possível. Eu não quero autonomia, eu quero uma inspiração. Meditar na palavra de dia e de noite não é apenas ler a palavra de dia e de noite, é considerar aquilo que você já tem dela. Pode ser que você não conheça todos os textos sagrados, mas aquele que você conhece seria inteligente fazer com que ele lave a sua vida nessa área. Pode ser que você conheça tudo sobre oração, então ore. Pode ser que você conheça tudo sobre perdão, então perdoe. Pode ser que você conheça muito sobre aconselhar, então aconselhe e esteja pronto para ouvir. Melhor é ser tardio para falar. Então nós não precisamos, de repente, ter a emergência ou a urgência, ou de repente até a ansiedade de ter que conhecer tudo. Pelo menos medite naquilo que você já conhece, já está bom demais. Não saia daqui com um sentimento que certamente será muito longe disso, porque o caminho no qual nós estamos trilhando é sublime. Mas não saia daqui com a condenação do diabo de falar: ah, eu perdi muito tempo, eu não sei se eu recupero. Não, você sabe que o Senhor é o seu pastor e nada vai lhe faltar. Então medita nisso. Quando a falta bater à sua porta, não se desespere. Diga: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Ele vai cumprir. Você não precisa conhecer o Salmo 23 todo. Se você conhece o começo dele, certamente o próximo passo será: você vai deitar em pastos verdejantes, meu irmão. Ele vai guiar você por águas tranquilas. Então, se você não conhece o Salmo 23 todo, pelo menos o versículo 1 você conhece. E o convite do Espírito Santo nessa noite é que, se você não conhece todo, o que você conhece, creia. Foi o que aquele ladrão da cruz fez. O da esquerda falava: ai, tu não é o rei dos judeus, desce daí. O da direita, quem pegou, pegou. Falava: rapaz, cala a boca. Eu e tu merecemos estar aqui, mas ele é santo. Aleluia. Meu irmão, o cara estava na cruz por ser quem era. Ele saiu da cruz por conhecer quem conhecer. Então, aquilo que você conheceu, viva pelo amor de Deus. Você não precisa conhecer tudo. Você só precisa viver o resultado do que você conhece. Quem conhece toda a Bíblia aqui? Levante sua mão. Não tem um, gente. Não tem um. Mas se você conhece 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, que diz: crie, por isso eu falei, e nesse mesmo espírito de fé nós cremos, por isso nós declaramos. Aleluia. Se você colocar em prática esse versículo, a sua vida vai mudar de uma forma extraordinária. Não é conhecer tudo, é viver intensamente tudo que você conhece. Que essas cadeiras, que cada vez que o tempo passa, mais preenchidas ficam, sejam preenchidas por pessoas que não buscam uma emoção. Que sejam preenchidas por pessoas que não buscam um relacionamento dominical, semanal. Que não sejam preenchidas por pessoas que estão em busca de um caixa eletrônico.
mas que sejam preenchidas por homens e mulheres que decidiram colocar em xeque as suas faculdades e decidiram viver a sua realidade espiritual com a referência da Bíblia como manual de vida. Que nós sejamos apaixonados por Jesus, pelo que Ele é e não pelo que Ele pode oferecer. Que eu e você, quando saímos de casa, quando voltarmos para a nossa casa, quando estivermos trabalhando, quando estivermos em um dia bom ou quando o dia mau chegar, a Bíblia seja suficiente para você. Que você não precise buscar nenhuma outra experiência, que você não precise buscar nenhum outro tipo de palavra, que você encontre na Bíblia aquilo que você precisa, porque o dia mau vai existir, mas Ele disse que venceu. Então logo venceremos, se nós não desistimos. Então eu e você temos tudo. Nós temos a palavra. Ela está perto de você, no seu coração e na sua boca. Quando ela está na tua mão, no teu coração e na tua boca, você está no céu. E o céu, na perspectiva de Cristo Jesus, não é algo distante. O céu, para Cristo Jesus, e eu me rendo à oração que eu citei no início da pregação, é que o céu não será apenas uma realidade futura. O céu pode ser aqui na terra. Porque depois do escândalo de chamarmos Ele de Pai, Ele diz que seja feito na terra, como é no céu. No céu eu não vejo ninguém, eu imagino que ninguém está procurando as notícias do Foz Mil Graus. Não estou pregando contra o trabalho de ninguém aqui. É só uma piada para você sorrir. Mas eu acho que no céu a realidade é de paz. Eu acho que no céu a realidade é de provisão. Eu acho que no céu a realidade é de cura. Eu acho que no céu a realidade é de proteção. Eu não consigo perceber um cidadão do céu com insônia. Não consigo. Logo, não devemos também ter insônia aqui. Porque seja feito na terra como no céu, foi uma ideia de Jesus. E não é minha e nem é sua. Foi de Jesus. O que é que nós devemos fazer? Crer. Pai, obrigado. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. A enfermidade bateu a porta, você lê Salmo 103. Aquele, versículo 3, que é fiel para me salvar, também é fiel para curar o meu corpo. Minha gente, eu vou dizer um negócio a vocês. Se a gente levar esse negócio a sério, se a gente tiver realmente a Bíblia como manual de vida, se a gente viver exatamente o que a Bíblia nos convida a viver, não haverá mais choro, não é só lá não, também será aqui. Porque a luta, de repente, não seja fácil, mas nós estamos ficando fortes. Aí você fala, não pastor, não sei se eu estou tão forte não. Minha gente, para analisar. Faça uma retrospectiva personalizada, gourmet, pessoal. Tem coisas que você vence hoje, que um dia você perdeu. E hoje você vence. E hoje isso não te domina mais. Sabe por quê? Porque a palavra chegou nessa área. Não retroceda. Continue essa evolução exponencial da sua realidade espiritual à luz da palavra. Cresça, avance, fique forte no conhecimento da palavra. Porque se um homem sabe quem é e uma mulher sabe quem é, se te chamarem de André na rua, você não vai olhar. Sabe por quê? Porque seu nome é Guilherme. Então, se te chamarem de uma coisa que não é a sua realidade espiritual, não ligue, não representa você. E o diabo tem essas estratégias.
Ei, liso. Eu. Ei, doente. Que doente o quê? Tu tá doido? Ei, depressivo. Eu não sou isso, não. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E ele disse que eu não deveria andar ansioso por coisa alguma. Ele disse que antes eu deveria tornar conhecidas as minhas necessidades com oração, súplica e com ação de graças. E o Deus da paz guardará o meu coração. Então o diabo, ele chegou atrasado. Quando temos conhecimento, ele pode tentar fazer com que eu e você duvidemos. Porque tirar de nós esse conhecimento ele não consegue mais. Nós já sabemos. Se eu chegar aqui para você e falar que eu errei o caminho da minha casa, você vai falar, pronto, o pastor ficou doido. Por quê? Porque você tem certeza que eu sei voltar para a minha casa. Então, não fique doido não, meu irmão. Não esqueça aquilo que você já sabe não. E pelo contrário, tenha conhecimentos de outros caminhos nos quais você ainda não domina. Porque quando a gente chega numa cidade, e eu vou finalizar com isso, nós ficamos com medo de se perder. Quem já passou por isso? A minha experiência foi potencializada que quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, eu fui andar de bicicleta, derrubei meu celular e quebrei a antena dele. E aí meu celular não tinha GPS. Não era, Júnior? Eu ia sair de casa, eu colocava o GPS em casa e ficava tentando decorar. Eu vou por aqui, eu vou por ali, eu vou por aqui, porque tinha Wi-Fi. Quando eu saía de casa, a Wi-Fi se desligava e aí eu estava só com a sorte. Quando nós chegamos em uma cidade, o medo que nós temos de nos perder é válido. A gente não quer se perder para não gastar mais gasolina, para não chegar atrasado no nosso compromisso. E essa experiência de se perder é ruim. Mas hoje são poucos os lugares em Foz do Iguaçu que eu coloco GPS para ir. Só que todavia eu coloco. É ou não é, gente? Agora, se eu perguntar para Marcos, que mora aqui o mesmo tempo que eu moro, eu cheguei no ônibus, Marcos chegou em um. Eu ando com o Marcos pelos lugares, aí Marcos fala, essa aqui, pastor, rua tal. Eu falei, para que tu decora isso? Essa ali é rua tal. Essa ali é rua tal. Não, pastor, é fulano de tal que mora na rua tal, ligada com a rua tal, que chega na avenida tal. Eu falo, pô, eu não sei nem quem é fulano. Você consegue perceber que quanto mais imerso nós ficamos, mais conhecimento nós temos. E menos nós nos perdemos. Fique de pé.